guerreiro, minha guerreira, aé peano, aé peana. Vamos lá, força total, potência máxima. Se tem uma coisa que eu acredito, na qual eu acredito para a tua vida de concurseiro, é no sangue, suor e lágrimas. Eu acredito no estudo de segunda a domingo. Sábado e domingo é para estudar também, dando uma treguinha para descansar, mas não pode deixar de estudar. Eu acredito muito nisso. Por isso que o nosso lema, todo mundo sabe qual é. Todo dia eu luto e o trem não para, detonando. Vamos lá. Crimes contra a vida é o típico assunto, é o típico ponto do teu conteúdo programático que obrigatoriamente toda banca vai cobrar. E na Polícia Civil do Estado do Ceará, pode ter certeza que tem uma questão garantida. Então eu quero trabalhar com você aqui já uma questão garantida para a tua prova. Quais são os crimes contra a vida? Eu vou ter o homicídio, eu vou ter o aborto, o crime de instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e o menos cobrado dos 4, que é o crime de infanticídio. O crime de homicídio você encontra no artigo 121 do seu Código Penal. O crime de aborto você vai encontrar nos artigos 124 a 128 do seu Código Penal. O crime de instigação, induzimento, auxílio ao suicídio é o artigo 122 do CP. E, por fim, o infanticídio é o artigo 123 do Código Penal. Por que foi que eu coloquei nessa ordem para você? Porque é a ordem dos assuntos mais importantes. Então, veja, aqui o delito menos cobrado dos 4 é o infanticídio. Depois, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio. Os 2 delitos mais cobrados em prova, estatisticamente. Como é que o senhor sabe disso, professor? Porque eu sou o resolvedor geral de questões de direito penal da República. Então já resolvi todas que você possa imaginar. Todo mundo, quando tem uma prova, aconteceu a prova domingo, já me manda a prova, eu já resolvo as questões, tem um banco aí de arquivo aí de mais de 15 mil questões. Qualquer dúvida nas questões, manda um inbox para a gente lá no Instagram. No Facebook é coisa de Orkut, coisa de passado. Manda um inbox para a gente lá no Instagram, @Emerson Castelo Branco, que é a forma mais fácil e rápida de eu te responder. Então perceba, a maioria das questões vão se concentrar no crime de homicídio e no crime de aborto. Por isso que nessa nossa aula aqui de super dicas para a Polícia Civil do Estado do Ceará, eu vou concentrar a atenção nesses 2 crimes. Começando pelo crime de homicídio. O homicídio pode ser qualificado, simples ou privilegiado. O homicídio qualificado, assim é denominado, porque as hipóteses são mais graves. Por isso que a pena é bem superior. A pena mínima e a pena máxima. A pena vai ser de quanto, professor? No homicídio qualificado, a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Ela é bem superior, justamente porque são hipóteses mais graves, hipóteses de uma pessoa matando outra, que são mais graves. O homicídio privilegiado recebe esse termo privilégio, privilegiado, justamente porque são hipóteses que levam uma pessoa a matar outra menos graves. São circunstâncias, por isso que o nome é privilegiado, que de alguma forma beneficiam esse sujeito que matou uma outra pessoa. Perfeito? Eu vou estudar com você as hipóteses de homicídio qualificado, elencadas lá no parágrafo 2º
do artigo 121 do Código Penal. Esse aqui é o artigo 121 do Código Penal. E vou estudar com você as hipóteses de homicídio privilegiado, previstas aonde, professor? Lá no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Professor, esse homicídio privilegiado, ele é o quê? Ele é uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. E a pena é diminuída justamente porque existem circunstâncias favoráveis ao agente. O nosso objetivo agora é estudar as qualificadoras. E a primeira qualificadora do homicídio é justamente o homicídio praticado pelo motivo torpe. Essa é a primeira qualificadora. Das qualificadoras, essa é a primeira. O legislador falou de homicídio praticado em atividade de quê? Em atividade de paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. O legislador fala no inciso 1, aqui, nas qualificadoras. No inciso 1, ele fala de homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, e ele diz uma fórmula genérica, ou por qualquer outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa, previsto aqui nessa qualificadora, é o chamado homicídio mercenário. Ocorre quando uma pessoa ela recebe um dinheiro ou qualquer outra recompensa, que não seja obrigatoriamente o dinheiro, para matar uma outra. Por isso que o nome é homicídio mercenário. É chamado de torpe por quê? Essa qualificadora do inciso 1? Justamente porque aqui eu tenho as piores razões de matar, dentre as razões de matar. Qual é o conceito clássico de motivo torpe? Ocorre quando um ser humano destrói a vida de outro, justamente porque ele age pelas piores razões de matar, dentre as razões de matar. Matar por inveja, matar um sócio porque por ganância você queria toda a sociedade para si. A filha que mata o pai e a mãe para ficar com a herança do pai e da mãe, para gastar a herança do pai e da mãe com o namorado. Essas são as piores razões de matar, dentre as razões de matar. Torpeza, motivo torpe, é a motivação ignóbil, que gera ojeriza, que gera repugnância. Perfeito? Eu tenho ainda a qualificadora do motivo fútil. Quando é que eu vou ter motivo fútil? Quando você tiver uma razão de matar que seja insignificante, banal, tão pequena. Tem um conceito que eu adoro. É aquela razão de matar que é tão pequena que não se consegue compreender a razão de matar nem por meio da própria razão. Ela é tão pequena, tão banal, que se você utilizar a razão, sequer você consegue compreender porque foi que a pessoa matou por isso. Exemplo, matou o indivíduo porque pediu um cigarro para ele e ele lhe negou um cigarro por causa de um cigarro. Matou a esposa porque quando chegou em casa o feijão estava queimado, o marido ficou com raiva da própria esposa porque ela tinha queimado o feijão e resolveu matá-la porque o feijão queimou. Matou por quê? Porque olhou para mim e eu não gostei. Por causa de um olhar, uma pessoa olha para você, pode até ser um começo de paquera, uma pessoa olha para você e você mata a pessoa por causa de um olhar. Tudo isso é motivo banal, é motivo fútil. Eu nunca esqueço um caso de um meninozinho que ele vendia cocada por 50 centavos, um meninozinho de 7 anos, a mãezinha dele fazia as cocadas, ele pegava as cocadas e saía para vender as cocadinhas por 50 centavos. Um senhor comprou a cocada do menino, 50 centavos, mas não pagou. O menino foi cobrar, olha, você tem que pagar, começou a brigar com o senhor dizendo que ele tinha que pagar. Esse senhor pegou a faca, esse senhor que se tornou um assassino, estraçalhou o menino a facada por causa de uma cocada. Ele matou uma criança de 7 anos de idade por causa de uma cocada de 50 centavos. Isso é motivo o quê? Fútil. Vem aquela pergunta que todo mundo faz, e é uma pergunta, de fato, inteligente. Qual é a diferença do motivo torpe para o motivo fútil?
A questão é muito simples. No motivo torpe, por mais que a razão seja ignóbil, repugnante, gera algeriza, mas no motivo torpe existe uma razão que, se você for compreender dentro da lógica macabra desta, é uma razão que dá para entender. A futilidade você sequer consegue compreender diante da situação que é tão pequena. Por isso, vou dar um exemplo. Quando o sócio quer ficar com a parte da sociedade do outro sócio, mata o outro sócio, manda matar o outro sócio, isso é motivo torpe. Eu tenho disputa no interior política. Aí um político tem raiva de outro, que é o prefeito. E esse contrata um pistoleiro para matar o prefeito, justamente por causa de uma disputa política. Eu não posso dizer que é futilidade. Isso é o quê? Torpeza. Agora, imagina a situação do indivíduo que ele está num local onde tem um supermercado. Supermercado. Ele chega no supermercado, o vigia diz, olha, fechou. Fecha 10 da noite. Já são, meu senhor, 10h05. Esse indivíduo chega no supermercado, só porque o vigia diz que o supermercado fechou, ele puxa uma arma e mata o vigia. Isso é motivo fútil. Motivo banal e insignificante. Já pensou se você for matar todo mundo porque você chegou e o local estava fechado? A futilidade é algo que é tão pequeno que não se consegue compreender. Nem por meio da própria o quê? Razão se consegue compreender a razão de matar. Daí porque essa é a diferença entre torpeza e futilidade. Quando você encontrar uma coisa muito pequena, muito banal, é o que? Futilidade. Já quando a coisa é macabra, é horrível, mas tem um contexto, é o que? Torpeza. Quando tem um contexto que leva a realmente uma razão para fazer aquilo, por mais que seja macabra, é torpeza. Por isso que naquele caso da filha que matou os pais e junto com o namorado, ela queria o dinheiro dos pais. Aquilo ali não foi futilidade. Ela não matou o pai, a mãe por um motivo fútil. Ela queria a herança. Os pais eram milionários. Não posso dizer que isso é motivo fútil, mas eu posso dizer que é torpeza. A filha matar a própria mãe, o próprio pai, para ficar com a herança destes. Eu tenho ainda a qualificadora do meio cruel. Do meio cruel. Meio insidioso ou cruel. Ocorre quando você tem a morte por veneno, fogo, asfixia, ou por qualquer outro meio equivalente a veneno, fogo, asfixia. Conceito de meio cruel é aquele que gera um sofrimento exacerbado, exagerado e desnecessário. Claro, toda vez que uma pessoa é assassinada, é claro que a pessoa sofre. Eu nunca vi uma pessoa ser assassinada e, estou feliz em morrer. Não, não existe isso. Mas, claro que existem vários sofrimentos. O meio cruel é para fazer a pessoa sofrer mais do que o necessário. Apedrejar a pessoa, matar uma pessoa mediante apedrejamento, matar uma pessoa enterrando uma pessoa viva, matar uma pessoa com fogo, tudo isso é meio insidioso ou cruel. Eu tenho a quarta qualificadora, que é a do modo de execução, que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Matar uma pessoa por emboscada, matar uma pessoa mediante traição, se aproveitando da confiança que a pessoa depositava em você. Tudo isso é a qualificadora aqui, número 4, do inciso 4. Eu tenho a qualificadora do inciso 5. Ocorre quando você mata uma pessoa simplesmente porque essa pessoa ela era um obstáculo para um crime que você queria praticar. Ocorre quando você mata para garantir a execução de um crime. Digamos que você vai praticar um assalto a um banco. Aí você está num bar com os outros comparsas, uma pessoa que estava ao lado, ela termina escutando o plano de assalto. Aí os assaltantes precisam matar a pessoa
justamente para ela não atrapalhar os planos de execução do roubo. É a qualificadora chamada teleológica. Ou então, no mesmo inciso 5, matar para ocultar a prática de um crime anterior ou para garantir a impunidade em relação a um crime anteriormente cometido. Como é que eu chamo isso? Queima de arquivo. Tanto a qualificadora teleológica, matar para garantir a execução de um crime, como matar para garantir a impunidade ou a ocultação de um crime anterior, qualificam o homicídio e estão previstas aqui no inciso 5. São chamadas de consequencial e teleológica. Consequencial, matar justamente para simplesmente ocultar, garantir a impunidade de um crime anterior. Teleológica, matar para garantir a execução de um crime que ainda vai ocorrer. Os dois exemplos que eu citei. Essas são as 5 qualificadoras que sempre estiveram no Código Penal brasileiro. Agora, eu tenho 2 novas qualificadoras que eu aposto nessas 2 qualificadoras na sua prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Aposto demais nessas 2 qualificadoras. São as novas qualificadoras. Novas qualificadoras do homicídio. É o feminicídio, é a primeira, e a segunda das novas é matar os agentes de segurança. Agentes de segurança, ou seus familiares, ou familiares. Vou comentar cada uma. Primeiro de tudo, todo mundo fala, feminicídio ocorre quando a mulher é vítima de homicídio. Está errado. Muito cuidado com o que eu vou dizer. Essa é uma armadilha comum, que vai aparecer em prova, e eu aposto na sua prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Feminicídio não é quando uma mulher é assassinada. Não é. É quando uma mulher é vítima realmente de um assassinato em 2 situações que o legislador estabeleceu. A primeira, quando ela é assassinada numa situação de violência doméstica. A segunda, quando ela é assassinada porque o criminoso a menosprezava ou a discriminava em razão de menosprezo ou discriminação, pela sua condição de ser mulher. É a qualificadora nova do feminicídio que se chama matar a mulher pelo fato de ser mulher. É quando a mulher é assassinada em razão de ser mulher, pela sua condição de mulher. Menosprezo ou discriminação. Professor, se a situação não traz uma hipótese de violência doméstica e não traz uma hipótese de menosprezo ou discriminação em razão da condição da mulher, não é feminicídio. Pode ter certeza. Vou dar um exemplo. Digamos que uma mulher, ela seja política e ela é assassinada porque tem uma disputa política na cidade e ela tem um inimigo. Esse inimigo odeia essa mulher por causa da briga política antiga das famílias. E as famílias vivem se matando. Sabe aquela coisa de família política no interior em que um já matou o outro? Vem um aqui e mata, vem outro ali e mata, e ficam se matando, se vingando. Ela morre por causa da disputa política, não teve nada a ver com o fato de ser mulher. Menosprezo ou discriminação. Vai qualificar pelo feminicídio? Não, não vai. Outro exemplo que eu gosto muito de citar, numa briga de trânsito, o cara com raiva, ele simplesmente dá um tiro e mata uma mulher. Digamos que ele tenha matado a mulher não por menosprezo ou discriminação. Não teve violência doméstica, não foi por menosprezo ou discriminação. Ele atiraria também se fosse um homem ali no lugar dela.
O fato de ser mulher não foi levado em consideração. Nesse caso, não é feminicídio. Aí você vai dizer, professor, pode até ter outra qualificadora nesse caso do estacionamento, do cara que matou a mulher por causa de uma briga de vaga, sei lá. Pode até ter outra qualificadora, mas não vai ser essa aqui. Pode ter aquela qualificadora lá do inciso 2, o motivo fútil, mas não essa aqui. Cuidado, porque a questão na prova vai dizer assim, haverá feminicídio sempre que a vítima do homicídio for a mulher. E aí é que está o erro. Não basta ser mulher, tem que ser numa dessas duas hipóteses que eu acabei de elencar para você. Aos agentes de segurança aqui, surgiu também essa grande novidade para proteger, ajudar na proteção aos agentes de segurança. Toda vez que eles morrem, assassinados, os seus familiares, haverá a qualificadora do homicídio, será homicídio qualificado, desde que, olha só o desde que, seja em razão da função. Em razão da função. Isso aqui é fundamental. Professor, e se não foi em razão da função? Não tem a qualificadora. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho um delegado de polícia que está numa festa, num cabaré. Um cabaré, professor? É. Ele vai para uma casa de massagem, para um cabaré, uma festa num cabaré. Um agente de segurança, eu estou citando como exemplo um delegado de polícia. Podia ser qualquer agente de segurança. Chegando lá, ele se envolve numa briga, ele se envolve numa confusão e é assassinado. A pessoa que o assassinou nem sabia que ele era delegado de polícia. Começou aquela briga lá, estavam disputando uma donzela, um ficou com raiva, puxou a arma e matou o delegado. Nem sabia que ele era delegado. Perfeito. Isso não qualifica nessa hipótese aqui dos agentes de segurança. Pode até ser que tenha outra qualificadora, como eu já disse, daquelas outras 5 que eu elenquei. Mas não vai ser essa aqui. Agora, digamos que o delegado de polícia está lá e tem um criminoso que é traficante de drogas que identifica esse delegado de polícia como sendo o delegado que no passado tinha efetuado sua prisão. Tinha sido responsável pela sua investigação pela sua prisão. Pela sua investigação e pela sua prisão. E ele aproveita, agora chegou a hora de vingar o que você fez comigo no passado. E ele vai lá e mata o delegado. Nesse caso, sim, o delegado morreu por causa da função. Quando se fala em razão da função, não precisa que a autoridade pública esteja no exercício da função, não. Ela pode estar de férias, numa praia, tanto faz. Se for em razão da função, qualifica. Eu aposto demais nessas duas novas qualificadoras na prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, PCCE. Aposto demais, ok? Agora, rapidamente, vou comentar sobre as circunstâncias privilegiadoras. As privilegiadoras. São 3. Eu tenho o relevante valor moral, relevante valor moral. Eu tenho o relevante valor social e eu tenho o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Essas são as 3 circunstâncias privilegiadoras. Quando é que eu tenho relevante valor moral? Quando o que levou uma pessoa a destruir a vida da outra foi um valor de ordem moral. Por quê? Porque é de ordem individual e é uma motivação nobre. Motivação nobre de ordem individual. Exemplo, o pai chegou para o filho e disse, meu filho, não me deixe sofrer.
Então me poupe do sofrimento desnecessário. O pai estava com câncer, morrendo e sofrendo muito. E o filho chegou e disse: pai, eu vou cumprir o que eu lhe prometi, não vou deixar você sofrer. E desliga os aparelhos que sustentavam a vida do seu pai. Isso é eutanásia, só que eutanásia é homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. O homicídio pode ser privilegiado também pelo relevante valor social, que é quando você tem uma motivação nobre, mas de ordem coletiva. Coletiva. Tem até um exemplo clássico, que é matar o traidor da pátria. A coletividade, a sociedade se reúne para matar o traidor da pátria. Quem seriam os traidores da pátria hoje em dia, né? Os membros do Congresso Nacional, será que seriam? O professor deu um exemplo mais atual. Imagine aí uma situação de uma sociedade que é aterrorizada por um estuprador. E a comunidade, aquela coletividade, resolve se reunir e matar o estuprador. Relevante valor o quê? Social. Domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Aqui tem 3 requisitos. O primeiro é o domínio, o segundo é logo após, e o terceiro é a injusta provocação da vítima. Muito cuidado com o que eu vou dizer. Se eles colocarem na prova, haverá homicídio privilegiado toda vez que uma pessoa age sob domínio da violenta emoção. Se algum dia ela foi provocada? Não, se algum dia não. Tem que ser logo após. A pessoa tem que ser provocada, não pode ser durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, não. Logo após, intervalo de tempo curto. Tem que ter uma injusta provocação, porque é claro que eu tenho provocação que é justa. Se um oficial de justiça vai na casa de uma pessoa para fazer um despejo, porque tem uma ordem judicial para despejá-la, ele está cumprindo a lei, está cumprindo o que o juiz determinou. Portanto, é uma provocação justa. Você não pode alegar que matou o oficial de justiça porque foi injustamente provocado. Não. Provocação injusta. E tem que ser o quê? Sob o domínio. Você tem que estar completamente descontrolado. Tem que ter o completo descontrole. O que é domínio de violenta emoção? É a chamada ação de curto-circuito. É o descontrole, completo descontrole emocional. Nunca esqueça um caso, vou aqui resumir o caso para você. Imagina um pai escutar de uma pessoa, na frente de outras, esse pai armado com revólver, porque ele é vigia de uma empresa, e tem uma pessoa com raiva dele que chega na frente de outras pessoas na frente dele e diz assim: olha, sabe por que ele é vigia da empresa? Porque o patrão, vou utilizar os termos técnicos, mas na hora não foram termos técnicos, foram termos vulgares que eu não vou falar aqui. Aí você tenta imaginar o que foi que o cara disse. Foi um júri que eu fiz, defendendo esse vigia. Aí o cara chegou para as pessoas que estavam ali e disse: o patrão, ele é o queridinho do patrão, ele está sempre aí como queridinho do patrão, justamente porque o patrão mantém conluios carnais com as 2 filhas dele. Olha que coisa, um pai escutar isso daí. E a coisa que foi dita foi vulgar. Aí ele, no ímpeto, bateu o curto-circuito, puxou uma arma, deu tiros e matou o cara que falou isso das suas filhas. Ele podia ter feito isso? Não podia. É claro que as filhas dele foram ofendidas. Ele podia, inclusive, claro, representando as meninas, ingressar com queixa-crime por injúria. Poderia ingressar com ação penal, mas o problema aí é outro. Qual é o problema aí? Qual é a questão que está em jogo aí? Ele foi injustamente provocado e agiu para repelir a injusta provocação. Cuidado! Se disser que a pessoa está apenas emocionada, professor, isso é uma armadilha. Muita gente cai nessa armadilha. Muita gente. Se disser que a pessoa está apenas emocionada, isso não torna o homicídio privilegiado. Tem que ter a palavrinha domínio ou então descontrole. Tudo bem? Não basta estar emocionado. Porque se a pessoa estiver fria,
calculando, planejando, não vale. Tem que ser completo descontrole dos seus atos para ser homicídio privilegiado. Bem, essas foram algumas questões que eu passei durante essa aula, importantíssimas, que vão ser cobradas na prova da Polícia Civil do Estado do Ceará. Agora eu vou resolver duas questões com você, duas questões que são muito cobradas. A primeira, o homicídio privilegiado qualificado é crime hediondo, certo ou errado? Acompanha comigo. Homicídio, a primeira questão é o homicídio chamado de privilegiado qualificado é crime hediondo. O que é que você acha? É crime hediondo. Bom, a lei dos crimes hediondos, que é a lei chamada Lei 8.072/90, de fato, ela traz como homicídio qualificado uma das hipóteses de delito hediondo. Uma das hipóteses de delito hediondo é o homicídio qualificado. Mas o homicídio privilegiado não é hediondo. Aí essa polêmica chegou no STF e o STF disse o quê? Decidiu que o homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo, porque a circunstância privilegiadora ela vai prevalecer em detrimento da qualificadora, porque ela é subjetiva. E para ser homicídio privilegiado qualificado, as qualificadoras devem ser objetivas, porque senão teria incompatibilidade, né? Eu não poderia falar de motivo fútil, uma qualificadora subjetiva, com relevante valor moral, uma privilegiadora subjetiva, seriam incompatíveis. Por isso que as qualificadoras, para existir essa figura do homicídio híbrido, homicídio privilegiado qualificado, as qualificadoras precisam ser objetivas. Leia-se, a qualificadora do meio insidioso ou cruel, ou do modo de execução que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Como as privilegiadoras prevalecem, o STF, isso aqui vai ser cobrado em prova, anote, decidiu que homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo. Está errado isso aqui. Não é crime hediondo. Lei 8.072/90 traz o homicídio qualificado, mas não traz o privilegiado. Por isso que o privilegiado qualificado não é crime hediondo. E a última questão, para resolver, haverá feminicídio toda vez que a mulher for vítima de homicídio. Essa daqui eu já resolvi e já matei. Completamente errado. Por quê? Toda vez que a mulher for vítima de homicídio? Não. Tem que ser em situação de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação. Detonando, vamos em frente. O trem não para. Força!